11 horas e 32 minutos, hoje é sexta-feira. Sexta-feira é dia de talentos da Band. A gente conversa toda sexta-feira aqui com alguns dos integrantes desse grande grupo que é o Grupo Bandeirantes de Comunicação. São profissionais que estão no microfone, no vídeo, mas também por trás deles para dar sustentação aqui a tudo que acontece e para que a gente coloque no ar essa programação que a gente tem. Hoje nós vamos conversar com alguém que está do outro lado do mundo, está lá em Londres, está passando frio lá, que é o Felipe Killing, nosso correspondente aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Felipe, bom dia, boa tarde aí para você, obrigado pela sua participação. Tudo bem, Killing? Tudo bom, Sabino, Lupato? Eu que agradeço o convite, fazer parte desse quadro tão maravilhoso, baita ideias, valorizar os profissionais que estão na frente do vídeo, atrás, como você destacou, dando sustentação a esse grupo enorme que é o Grupo Bandeirantes. Bom, pergunta tradicional já aqui de abertura de todas as conversas é o seguinte: como começou tudo, Killing? Eu fazia faculdade na FIAM, que era bem perto da Band, eu nem sei se a unidade ainda existe aí, e aí a FIAM tinha uma parceria com a Band em que alguns estudantes eram levados até a Band para fazer um teste, né? Fazer um período aí de rotação dentro do Grupo Bandeirantes, e aí cada estudante ficava 2 ou 3 meses em um departamento, e aí eles tinham lá 10, 12 estudantes que eles enviavam. E aí no meu primeiro semestre, na Copa do Mundo de 2006, eu caí já no departamento de esportes. E imagina, eu apaixonado por esportes. Durante a Copa do Mundo, no meu primeiro semestre de jornalismo, dentro da Band, eu estava deslumbrado. E aí eu lembro, né, que você tinha que fazer ou um período da manhã ou um período da tarde. Mas eu estudava à noite. E o meu período na Band era de manhã. E eu estava tão deslumbrado e tão feliz que eu chegava de manhã, ficava até a tarde, e falava, bom, a faculdade está aqui do lado, já saio da Band direto para a faculdade. E aí eu acabei fazendo muito mais horas do que deveria, mas porque eu queria e estava totalmente empolgado com a oportunidade, que eu nem acabei fazendo a rotação. Falando, olha, deixa esse menino aí que parece que ele gosta do esporte. E aí você veio para o Grupo Bandeirantes quando terminou ou teve alguma outra passagem por outro veículo? Eu continuei no Grupo Bandeirantes, eu estou no Grupo Bandeirantes desde os 18 anos do meu primeiro semestre de faculdade. Eu trabalhei na Rádio Transamérica durante um período de 2 anos e meio, quando o Neto apresentava um programa lá, porque ele me conhecia do Grupo Bandeirantes. Inclusive, a minha história com o Neto é bastante curiosa, né? Porque ele chegou para trabalhar na Band no período que ele foi e voltou, né? E aí eu lembro ele entrando na redação de esportes e eu assim olhando com aquela cara, o Neto, que eu sou corintiano, meu ídolo. Aí ele olhou assim para mim e falou, o que você tá me olhando, estagiário? Com aquele jeitão do Neto. Eu falei, pô, você é o Neto, é por isso que eu tô olhando. Eu torcia por você na arquibancada, né? Aí o Neto, depois a gente acabou fazendo amizade, aí eu trabalhava, fazia algumas coisas para ele dentro do Grupo Bandeirantes. Aí ele falou, olha, eu vou apresentar um programa na Rádio Transamérica e aí eu vou te indicar para ser o meu produtor. E era difícil ser produtor do Neto, porque ele não obedece, né? Imagina um estagiário. E aí eu lembro que minha chefe, Felipe, você tem que colocar limite no Neto. E eu falava para ela, se você não coloca, você quer que eu coloque? Eu não vou conseguir, eu sou só um estagiário. Mas eu continuei na Band, fiquei no departamento de esportes, pelo departamento de esportes, inclusive, que eu vim parar em Londres. Isso que eu queria entender. Quer dizer, você originalmente é um repórter da área esportiva. Tanto é que até hoje você faz coberturas de esporte para o Grupo Bandeirantes de Comunicação aí como correspondente. Isso, eu fiz a Olimpíada, por exemplo, sempre tem jogo da seleção brasileira por aqui, eu faço. Cobri Liga dos Campeões 5 anos, cobri Wimbledon 4 anos, cobri Roland Garros 4 anos, torneios de futebol dos mais variados e atletismo. E aí eu virei repórter na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, porque muita gente foi para a África do Sul e ficou aquela lacuna, né, no Brasil. E aí na Copa do Mundo é muito comum você fazer aquele tipo de matéria que é a seguinte, vai jogar Inglaterra e Alemanha, então vai num pub inglês e mostra as pessoas torcendo, assistindo o jogo, vai jogar Portugal e Itália, vai no restaurante português e faz as matérias. E aí eu fazia essas matérias durante a Copa, o chefe na época gostou, e aí eu fui efetivado como repórter. Mas aí eu estava um pouco triste, que eu queria viajar, e aí meu irmão ele já estava morando em Barcelona, né, fazendo um curso,
e eu cheguei para o meu chefe de esportes na época, eu falei, olha, eu quero pedir demissão e morar em Barcelona. E eu também ganhava super pouco na época, né? Eu lembro que o meu chefe falou, não, Felipe, eu te dou um aumento, né, de 20%. Aí eu até brinquei com ele, falei, 20% de nada é nada, me dá um salário que talvez a gente negocie. Mas é aquela coisa, eu era super jovem, né, enfim. E tinha uma relação boa com o meu chefe. Falei, não, eu acho que agora é a hora, eu não tenho mulher, não tenho filho, sou solteiro, vou vender meu carro e vou morar em Barcelona. Se a Band quiser, eu posso produzir conteúdo para vocês. Se vocês não quiserem, não tem problema, eu vou bater na porta de outros veículos, talvez eu consiga algo. Ele falou, calma, Felipe, então eu vou fazer o seguinte, deixa eu ligar para o chefe do Band Esportes, porque o Band Esportes tem os direitos da Olimpíada em Londres. Então talvez ele possa querer que você, ao invés de ir para Barcelona, já que você vai, não tem como te segurar, você vai para Londres. Aí ele chamou o diretor do Band Esportes na época na sala, falou, ó, o Felipe está aqui, né, você conhece, ele é nosso repórter, ele está pedindo demissão e está indo para Barcelona, vai vender o carro. Mas como você tem os direitos da Olimpíada, isso foi em setembro de 2011. No ano que vem, em 2012, em Londres, talvez possa te interessar que ele vá para Londres ao invés de Barcelona. Aí ele falou, sim, me interessa. Resumindo, eu entrei na sala para pedir demissão e saí da sala com a proposta de ser correspondente do Band Esportes em Londres para fazer toda a preparação da Olimpíada. Você E entrou aí, na na sala época, para ir morar em Barcelona e saiu morando em Londres. exato, exato, mas para pedir demissão, assim, eu falei, tenho só 22 anos, 23 na época, eu não tenho nada a perder, vamos embora, né? E aí ele falou, não, vai para Londres. E aí a ideia era a seguinte, ele falou, olha, quando acabar a Olimpíada, você volta para o Brasil, você vai só fazer esse período de 6 meses. Eu falei, beleza. Aí me mudei para Londres, me apaixonei e dei sorte. Por quê? Porque o Chelsea, improvável, o Chelsea ganhou a Liga dos Campeões naquele ano. E o Corinthians ganhou a Libertadores. Meu time me deu alegria, me deu sorte. Aí eu cheguei para o meu chefe e falei, olha, vai ter Mundial, Corinthians e Chelsea. Alguém precisa cobrir o Chelsea. Não vai me mandar de volta para o Brasil depois da Olimpíada. Me deixa cobrindo o Chelsea. Aí ele falou, tá bom, Felipe, vamos estender mais 6 meses o seu contrato. Aí foram estendendo 6 meses, 6 meses, 6 meses. Já vou completar 13 anos em janeiro. E você estava falando aí, a gente costuma também conversar um pouquinho sobre vida pessoal, Killing. Você falou que era a hora lá em 2011, porque você não tinha mulher, não tinha filho, e nesses 13 anos agora tem mulher e tem filho aí. Cara, conheci minha esposa aqui, né, a Patrícia, tenho 2 filhos, um menino e uma menina, conheci ela no Tinder. Ela é inglesa? Ela é Então, inglesa? ela é irlandesa, da República Irlandesa. da Irlanda. E é um povo muito bacana. Aí o nosso primeiro encontro foi no Hyde Park, 10 da Você manhã. conheceu tomando Guinness ou não? 10 da Não. manhã, pô. Oh, mas lá Se bem toma. que irlandês gosta. Mas lá eles tomam às 10 da manhã, né? Tomam. Eles têm também o Irish Coffee, né, que é o whisky com café. Eles gostam. Mas qual que era a minha ideia, né? Eu conheci nas redes sociais e aí No a minha ideia Tinder, você era falou? no Tinder, exato, no Tinder. E aí a minha ideia era encontrar ela no parque às 10 da manhã, porque ao meio-dia eu ia encontrar com o Felipe Brizola, que ele é repórter do Sport TV, e na época ele era correspondente da Globo aqui. Ele é um grande amigo meu, que jogava tênis. Aí eu falei para ele, olha, Brizola, eu vou para o Hyde Park encontrar uma mulher, mas aí meio-dia eu já vou te encontrar, porque a minha ideia era bater um papo rápido, pegar telefone, se a conversa fluísse, depois eu iria encontrar. Mas nesse dia eu encontrei ela às 10 da manhã, fiquei com ela até 10 da noite. Eu falei, Brizola, não vai rolar. Ela é muito especial. E aí hoje a esposa do Brizola é amiga da minha esposa, somos grandes amigos. E aí eu fiquei, porque minha esposa, ela tem uma história muito bacana, que ela trabalhou na Ernst Young, né, que é uma empresa de contabilidade por 4 anos. E aí ela pediu demissão e pegou um ano sabático e viajou o mundo. Então ela tinha muita história para contar. Eu falei, não, em 2 horas eu não vou conseguir terminar minha conversa com ela. E aí já estamos juntos há quase 10 anos, 2 filhos, casados e felizes. Seu filho que já viralizou também junto com você, né, o mais velho. Isso, o Lucas, ele tava. Esse vídeo rendeu para mim, viu? Porque foi o seguinte: ele não podia ir para a creche, que ele estava doente, e minha esposa já estava trabalhando. E eu viajo bastante, né? Então sempre sobra as buchas para ela. Mas dessa vez ela falou: Felipe, eu tenho uma reunião no trabalho, não dá para eu ficar com o Lucas, você vai ficar com ele. E era uma época que ele tinha 1 ano e pouquinho, em que a criança tem uma rotina. A criança dorme, né? Então eu falei: poxa, essa minha entrada ao vivo é bem na hora da soneca. Então eu estava com o carrinho passeando, pá, ele dormiu, na hora que ele dormiu,
montei o tripé, coloquei o celular e estava ali, né, balançando o carrinho para ficar naquele movimento da criança dormir. Mas durante a entrada ao vivo, que tem 5 minutos, 6, eu parei de balançar. E aí ele acordou e começou a chorar. E era na rádio Band News FM. E o Megali falou: Felipe, essa criança que está chorando aí é o seu filho? Eu falei: é, Megali, acordou, não pôde ir para a creche. Pega o Lucas, então. Eu falei: posso pegar? Não, pega. Eu peguei o Lucas, coloquei no colo e continuei passando as informações. E o Lucas começou a tentar pegar o fone do meu ouvido e falar no meio, e eu passando as informações. Resultado: quando eu terminei esse ao vivo, já recebi um monte de mensagem, já recebi um monte de pedido para dar entrevista. O vídeo teve milhões de visualizações. Eu ganhei em um dia mais de 20 mil seguidores. Meu filho Uau! ganhou, né? Mas enfim. Exato, porque realmente viralizou e viralizou no mundo. Por quê? A Reuters, agência de notícia, fez uma matéria sobre isso. E a Reuters divulga no mundo todo. E viralizou na Irlanda, que é da minha esposa. Uau! Ela falou: minha família tá vendo o Lucas, não sei o quê. Então foi um momento muito inusitado da carreira. Felipe Killing, que está conversando com a gente hoje nos Talentos da Band. Felipe, foi difícil a adaptação ou foi tranquilo? Foi difícil, viu, Sabina? Foi difícil porque você enfrenta algumas dificuldades quando você se muda para um país, e são dificuldades naturais, como, por exemplo, o clima, que não é fácil, a comida, que não é fácil. Eu vim para cá sem família, sem amigos, e você sente muita saudade disso. Eu já passei dormindo em incontáveis réveillões. Ano Novo, vários eu passei dormindo, porque é frio aqui, não tem aquela coisa do Brasil de você ir para a praia. Natal também, quantas vezes eu passei o Natal sozinho em casa, porque eu não tinha família, precisava trabalhar, e são momentos difíceis. Eu moro há 13 anos fora, eu já perdi 2 avós e uma avó, e no Brasil o enterro é rápido, eu não tenho tempo de chegar. Inclusive, eu perdi uma avó quando eu estava a caminho da Grécia para cobrir incêndios, e fui daqui até lá chorando. Eu tenho um irmão mais novo, que quando eu saí do Brasil ele tinha 4 anos, ele tem 17, então eu não vi praticamente ele crescer, eu não convivi com ele. Você perde momentos muito importantes da família, não só quando alguém morre, né, que é aquele momento que a família se une, se abraça, para passar por esse momento juntos, mas também momentos de felicidade, o batismo do filho do meu irmão, uma festinha de aniversário da filha do meu irmão, né, ele tem 3 filhos e eu nunca tive perto, aniversário da minha mãe. Então esses momentos são bem difíceis, e você imagina só, no dia 24, aquele momento que é muito de família, eu sozinho em casa assistindo TV ou dormindo, porque eu não tinha família, né? Agora eu tenho uma família que eu construí aqui, mas por 6, 7 anos eu não tinha uma família, não construí nada aqui. Então era muito difícil. Então o começo, claro, acaba sendo bastante difícil. É muito legal morar fora, ainda mais na oportunidade que eu vim, né? Muitos imigrantes vêm sem trabalho, eu já vim com trabalho, isso facilitou bastante. Um trabalho que eu sou apaixonado, mas isso não quer dizer que eu não enfrentei dificuldades com o clima, com a ausência de amigos, com a ausência de família. Claro, você faz amigos, mas não são os amigos de infância. Você tem pessoas próximas, mas não é uma família. Então, várias vezes eu chorava sozinho quando eu estava passando por alguma dificuldade, e muitas vezes eu queria comemorar alguma conquista profissional. Pô, cobri um jogo da Liga dos Campeões. Eu chegava em casa, sabe, querer contar para alguém, falar: poxa, cobri um jogo do Chelsea, do Barcelona, vi o Messi jogar. Eu não tinha ninguém para fazer isso, então é algo bastante solitário, que você tem que trabalhar. Não é fácil, não é para qualquer um, mas faz parte do processo. E hoje você pensa em continuar aí? A vida já está estabelecida porque é um brasileiro, uma irlandesa com filhos londrinos. E aí? Hoje, por conta das crianças e até por conta da minha esposa também, eu não pretendo voltar, porque a vida aqui, ela não é perfeita, mas ela é muito melhor do que no Brasil. Então, por exemplo, a escola que meu filho vai, ela é pública e é excelente. Ele pode ir a pé para a escola. Ele pode sair quando tiver um pouco mais velho, que tem problema de violência, mas não é igual ao Brasil. Então, você tem algumas coisas aqui que, se você coloca na balança, vale a pena. Claro que eu nunca sei o dia de amanhã, eu ainda dependo do meu trabalho para sobreviver, para pagar as contas, né? Então, porque o meu trabalho é muito específico. Eu sou um jornalista que trabalha para o Brasil, uma empresa do Brasil. Então, o mercado para mim é muito restrito, né? Se eu sou, por exemplo, um médico, um hospital me manda embora, eu vou para outro, né? Se eu sou um contador, que nem a minha esposa, tem 1 milhão de empresas que precisam de contador.
Então não seria simples, mas eu acho que por conta das crianças, do trabalho da minha esposa, já estou adaptado. Não gostaria de me aposentar aqui. E por alguns motivos. Primeiro, porque eu acho que o clima é muito difícil, então eu quero me aposentar na praia ou num lugar que tem um clima bom. E segundo, que aqui a mão de obra é muito cara. Então, se você, por exemplo, tem mais idade e não consegue arrumar uma coisa na casa, quebra um encanamento, você precisa contratar alguém, você vai pagar uma grana violenta. E no Brasil você tem ainda uma mão de obra mais barata, você tem acesso à saúde particular, se você tem condições de pagar, evidentemente. Aqui em Londres o ritmo de vida é muito rápido, então se você é um idoso e está de repente no transporte público, as pessoas vão passar por cima de você. Então, eu acho que talvez na aposentadoria, por algumas questões culturais também e de clima, eu preferia estar no Brasil. Uma curiosidade que muita gente tem, Felipe, é o seguinte: é o custo de vida, né? Porque os salários são salários, obviamente, pensados pelas empresas para que você possa ter o padrão adequado de vida, mas a cabeça da empresa é de real, né? E você vive em libras, né? Como é que é isso? Como é que ser A caro? cabeça e o faturamento da empresa em real, né? Pois é. Não, por isso que eu trabalho para a Rádio Bandeirantes, para a Band News FM, para o Band Esportes, para o Band News TV, para a Band Aberta, para o Departamento de Esportes. Eu até brinco com o meu chefe, né? O meu salário é o apelido de Tiquinho. É um tiquinho daqui, é um tiquinho dali, é um tiquinho daqui. Vai passando o chapéu que não fica caro para ninguém, mas enfim. Eu tenho uma esposa que trabalha. Eu sempre, mesmo quando eu era solteiro, eu sempre vivi em casa compartilhada, entendeu? Porque, de fato, a empresa pensa com cabeça do Brasil. Então, eu nunca tive um bom salário que eu conseguiria viver sozinho, essa é a verdade. Então, eu sempre vivi em casa compartilhada, e é comum isso em Londres. Então, eu alugava um quarto numa casa, pagava lá 500 libras, 600 libras, enfim. E aí eu só fui morar sozinho, entre aspas, quando eu conheci a minha esposa, mas ela trabalha. Então, a gente morava numa casa de um quarto e uma sala, que o aluguel era de 1.600 libras, 800 libras cada um. Mas aí tem um outro ponto. Tirando a moradia, você não tem muitos custos. E por quê? Porque a saúde aqui é de graça. A segurança é de graça. Você vai num pub que tem música ao vivo, você não paga o couvert para entrar. A cerveja custa 5 libras, entendeu? Museu, você tem acesso de graça. Eu posso pegar um voo para ir para a Irlanda, ida e volta, nessas companhias de low cost, 35 libras. Então, você tirando moradia, você tem um custo de vida mais barato. Então, a escola do meu filho é pública, ele tem acesso a um sistema público de saúde que não é perfeito, mas é muito bom. Tem segurança, ele joga, por exemplo, rugby e faz aula de ginástica. Eu pago 30 libras por mês. A minha academia, eu pago 20 libras por mês. Então, dá. Você tem esse custo com moradia, que é um custo alto, mas se você tem dois remando, né? Duas receitas entrando, que é o meu caso, eu e minha esposa trabalhando, você pega aí um aluguel, divide o aluguel em dois, e aí as outras contas. No mercado, por exemplo, a gente gasta 150 libras por semana, assim, 75 eu, 75 ela. Então dá para você se equilibrar, mas claro que tem um custo até por conta da moeda. Eu tava pensando aqui, né, Sabino, como que é a vida. O Killing foi inspirado pelo irmão a ir para a Europa, tava quase largando tudo. O irmão, pelo que ele falou, já voltou pro Brasil, já tá com a família aqui, e quem ficou foi você, né, Killing? Exato, como que é o destino, né? E durante toda a minha trajetória aqui, em vários momentos, eu iria voltar. É que coisas aconteceram para eu acabar ficando, como, por exemplo, o Chelsea ganhar a Champions e o Corinthians a Libertadores. Aí depois o Band Esportes comprou o torneio de Roland Garros, eu acabei cobrindo o Roland Garros. E a minha entrada no departamento de jornalismo também foi totalmente inusitada, porque em 2016, eu acho que vocês lembram, teve aquela série de ataques terroristas em Paris, no Bataclan, no Stade de France, em bares e restaurantes. E no dia seguinte, eu ia cobrir o ATP Finals, foi inclusive numa sexta-feira, 13 de novembro. Ia entrevistar o Marcelo Mello, tenista. E aí, quando deu a notícia, né, uma sexta-feira, eu só pensei, poxa, a Sônia Blota vai trabalhar horrores, né? Deu breaking news na BBC, um negócio enorme. Só que a Sônia Blota estava numa reunião do G20 na Turquia. E quando deu aquela notícia gigante, o pessoal aí da Band, nossa, e agora a Sônia Blota não está em Paris, o que a gente faz? A gente precisa de alguém lá. Aí parece que um chefe, isso me contando, né? Um chefe na redação, poxa, não tem um menino do esporte lá? Ah, tem, em Londres, manda ele para lá até a Sônia Blota chegar.
E aí meu chefe do esporte me liga e fala, Felipe, você vai ter que ir para Paris. Eu falei, nossa, é mesmo, a Sônia Blota não está lá, então você vai, aí quando ela chegar, você vai embora. E aí, beleza, então eu já comprei passagem de trem, já peguei minhas coisas, já fui para Paris, eu consegui chegar lá muito rápido, e eu consegui também fazer boas matérias e pegar bons ângulos, e aí eu lembro que no primeiro dia que eu fiz a minha participação lá, o pessoal gostou. E aí depois pediram para ficar mais um dia, e ficar mais um dia, e ficar mais um dia. Aí eu acabei ficando 11 dias em Paris, cobrindo os ataques terroristas. O Sérgio Gabriel, o correspondente em Nova York, foi para lá também. Claro, ele e a Sônia Blota mais experientes, eram os caras que estavam liderando a cobertura, mas na época, eu, um menino do esporte inexperiente, consegui fazer um bom trabalho. E aí o diretor de jornalismo da Band falou, olha, Felipe, parabéns, a gente gostou do seu trabalho, volta aqui para o Brasil para a gente conversar. Que aí veio a proposta para o departamento de jornalismo, porque até então eu só fazia esporte. E aí eu lembro que ele me fez uma pergunta, né? Ele falou, é difícil cobrir ataque terrorista? Eu falei, difícil é cobrir um jogo da Portuguesa e Bragantino, terça-feira, chovendo, que é 0-0, você tem que entregar 2 matérias, entendeu? Ataque terrorista tem muita coisa acontecendo, tem muita informação. Então, eu acho que quem vem do esporte também tem um pouco de versatilidade, porque às vezes você tem que entregar uma matéria de um jogo ruim. E atentado terrorista tem muita coisa acontecendo, muitos ângulos para você explorar. E aí, enfim, acabei entrando no jornalismo assim. Felipe Killing, correspondente, ele sim a gente pode dizer, do Grupo Bandeirantes de comunicação de todos os veículos na Inglaterra, mas vive viajando para lá e para cá. Já sabe qual que é a próxima, Killing? Obrigado pela participação. Não, a próxima eu vou ficar em casa. Minha esposa já está reclamando, viu? Muitas viagens da Fórmula 1. Então, agora a temporada da Fórmula 1 acabou. Vou ficar em casa aqui. Ano que vem a gente vê qual que vai ser a próxima. Fechado. Muito obrigado pela participação, viu, Killing? Muito bacana mesmo a gente ficar sabendo um pouquinho mais de toda essa trajetória. Um correspondente já há tantos anos em Londres. Um abraço. Eu que agradeço o convite. Boa sexta-feira. Um grande abraço. Killing, um abração. Obrigado, viu? Parabéns aí pelo trabalho. Valeu, tchau, tchau. Rádio